Oi, pessoal, tudo bem? Como havia comentado na primeira aula, estou deixando esse vídeo gravado com algumas instruções, né, algum passo a passo que vocês vão poder assistir fora do horário da aula e usar a aula para fazer as atividades práticas, tá? Então, a ideia hoje é que a gente faça o download das ferramentas que a gente vai utilizar nesse semestre, né, do instalador, faça a instalação, a configuração básica e um teste, tá? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar a minha tela aqui. Vou pegar aqui. Bom, como eu havia comentado, nós vamos utilizar como ferramenta de desenvolvimento o Android Studio, a IDE Android Studio. Alguns até sugeriram, talvez, a utilização de IDEs mais leves um pouco, né? Porque o Android Studio ele consome bastante processamento em memória, disco, né? Também de instalação. Mas como faz parte também da ementa essa ferramenta, né, Android Studio e o AVD, né, como emulador. Eu vou dar as orientações de instalação dessa ferramenta, né? Obviamente que quando a gente retornar de forma presencial, né, esse passo de instalação e configuração não será necessário, pois o nosso laboratório já conta aí com as ferramentas instaladas, tá? Antes de tudo, antes de instalar o Android Studio, talvez vocês já tenham instalado na máquina de vocês, mas eu recomendo revisar ou instalar novamente o SDK 8 do Java, tá? O JDK 8. Então, eu vou abrir aqui JDK 8. Eu já tinha instalado, né? Então, se você digitar simplesmente lá JDK 8, no Google, o primeiro link que vem aí já é o link da Oracle para instalação, né? Então, o JDK é o Java Development Kit, o kit para desenvolvimento, né? Eu sei que vocês já estão bem familiarizados, né? Mas eventualmente quem não tenha feito aí as disciplinas anteriores de linguagem de programação, Java, orientação a objetos, né? A gente vai utilizar aqui, vai instalar, deixar instalado aí um compilador do Java, tá? Então, nós vamos fazer download aqui do JDK 8, né? Tem versões para diferentes sistemas operacionais. No caso aqui, eu estou usando o Windows 64, tá? Então, 169 megas o instalador do Java. Aqui a gente tem que aceitar os termos para fazer download. E, como vocês sabem, a Oracle, né, adquiriu a Sun lá em 2005, se não me engano, e de lá para cá agora para fazer download de algumas ferramentas é necessário fazer o login no site, né? Mas vocês podem criar uma conta gratuita, quem não tenha, né? Pode criar uma conta. Eu tenho aqui uma conta com o antigo e-mail da OPET, que era opet.edu.br. Agora é Uniopet, tá? E é sem o ponto. Deixa eu fazer o download aqui e a instalação. Deixa eu compartilhar minha tela toda para ter certeza que vocês vão ver todos os passos. Essa tela aqui. Então, vou salvar esse instalador, vou salvar aqui em Downloads. Eu até tinha instalado aqui a versão Update 291, mas já saiu a Update 301, né? Então, pode ser a última versão, o último update do Java 8. Tá? A instalação do Java é bem tranquila, né? Ele é um exe e basta a gente utilizar aí o next, next, finish para instalação.
Aqui, instalação na pasta padrão, né? C, Program Files, Java, JDK 1.8, underline 301, tá? Eu só chamo atenção, né? Porque no Windows a gente configura aí o path depois para o nosso DOS encontrar, né? O nosso JavaC, caso eventualmente vocês necessitem fazer alguma compilação via console. Está descompactando os arquivos. Mais um pouquinho. Está abrindo aqui na minha segunda tela, que não é a padrão. Está aqui. Ele vai indicar aqui a pasta padrão do JRE, né, do Runtime Environment, que é o ambiente de execução. Vai ficar dentro da pasta Java também. E agora vai seguir a instalação. Se eu não me engano, o Android Studio ele já tem um compilador. Eu acho que a última versão, eu acho que ele já vem com um compilador embutido. Mas por via das dúvidas, né, como as versões anteriores era necessário instalar o JDK e indicar onde ele estava instalado para o Android Studio, né? Então eu vou, por via das duas, vou instalar aqui, tá? O Java é mais rapidinho, daí durante a instalação do Android Studio eu dou um pause aí para o vídeo não ficar muito longo. Beleza, instalado, tá? Ok, depois de instalado o Java, é interessante a gente configurar as variáveis de ambiente do Windows. Né? Então, vocês podem abrir aqui propriedades do sistema, as propriedades avançadas, que em meu computador, botão direito, propriedades. E a gente vai aqui, configurações avançadas do sistema. Eu estou usando um usuário limitado, que não é administrador, então ele me pede senha a cada alteração que eu for fazer de configuração, tá? Uma boa prática de segurança, né? É meio chato, porque toda vez tem que ficar pondo usuário e senha de administrador, né? Mas evita que coisas sejam instaladas sem o teu consentimento, tá? Então, vamos lá, propriedades do sistema, aqui na aba avançado, variáveis de ambiente. Isso aqui também foi uma aula que eu passei para vocês lá na disciplina de Java, né? Mas é bem tranquilo. Então, a gente vai criar duas variáveis aqui. A primeira variável é a variável class path, que é o caminho que ele vai pegar para fazer a compilação, ponto, né? Então, se eu for fazer a compilação via console, ele vai pegar primeiro as classes que estão na raiz, tá? Então, class path, ponto. Agora nós vamos criar uma nova variável. A criação das variáveis são variáveis de sistema, tá? Não variável de usuário, de sistema. São variáveis que são visíveis, né? Depois para todos os usuários. Vamos criar uma variável chamada Java underline home, que é onde o Java está instalado,
E aqui a gente vai pôr o caminho onde acabou de ser instalado o meu Java, né? Meu JDK. Então era C, Program Files, aqui, ó, JDK 1.8.0, 301. Então a gente vai pegar esse caminho aqui de instalação do meu JDK. Cuidado para não pegar do JRE, tá? É do JDK onde tem o compilador. Então aqui é onde está o compilador. E agora a gente vai acrescentar mais uma linha na variável path. Então aqui na variável path a gente vai criar uma nova linha, novo. E a gente vai pôr a variável Java Home, que a gente acabou de criar. Java underline home %, barra inversa. Então ele vai pegar aquele caminho e na subpasta bin. Então é nessa pasta que está o Java C. Vai dar um OK aqui, um OK aqui, OK aqui, fechamos. Agora eu vou abrir o prompt de comando, só para verificar se foi instalado corretamente. Está aqui o prompt de comando, vocês vão dar o comando javac -version. Ele vai dizer, opa, se eu escrever errado, né? Javac -version. Aqui, ó. Então, meu compilador Java foi instalado com sucesso. A versão que está setada aqui é a 1.8.0 Update 301. Beleza, esse foi o primeiro passo. Segundo passo, a gente vai baixar a ferramenta Android Studio. Então, a gente vai entrar lá no site do Android mesmo, né? developer.android.com. Nós vamos aqui na aba Android Studio e vamos fazer o download do Android Studio. Comentei na primeira aula também que o Android Studio tem mais ou menos 1 GB de espaço do instalador, né? Então é importante vocês verificarem esse espaço aí na máquina de vocês. Aqui tem os termos e condições de uso, né? Uma ferramenta de uso gratuito, né? A gente tem que ler e concordar e fazer o download para a nossa plataforma, né? Tem para outras versões, né? Aqui o meu navegador já detectou que eu estou usando o Windows 64, já me sugeriu o download para o Windows 64. Deixa eu ver se é essa mesma ferramenta que eu baixei semana passada. Acho que já saiu uma versão mais nova, então eu vou instalar essa versão de hoje. Tá? Ele vai fazer o download aqui. Então, baixamos o JDK8 e o Android Studio. Está baixando. Vai depender um pouquinho da conexão de vocês aí também. E o Android Studio, pessoal, né, ele tem essa carinha aqui, né, muito semelhante a outras IDEs que vocês talvez já tenham utilizado. Falei um pouquinho na aula anterior, né, mas hoje a gente vai retomar aqui o layout, né, layout do editor. E nós vamos também instalar o nosso emulador de dispositivos móveis, né, para poder rodar as nossas aplicações de forma virtual. Acho que o mínimo para rodar o Android Studio é 2 GB de memória RAM. Recomendável 4, se vocês puderem, né? Se tiverem 4, é recomendável para ficar um pouco mais rápido, né? E, idealmente, 8 aí para ficar mais fluido, né? Beleza, terminou o download. Vamos fazer a instalação. A instalação aqui também é bem
padrão Windows, né? Next, Next, Finish. Novamente aqui ele vai pedir senha de administrador do equipamento, caso vocês não tenham permissão. Boas-vindas, next. Aqui, pessoal, nesse passo é importante vocês deixarem marcado, além do Android Studio, também o Android Virtual Device, que é o AVD, né? Então, esse aqui que é necessário para a gente fazer aí os testes, né? Apesar do download ser de 1 GB, né? A instalação depois compactada vai ocupar 1.5, e quando a gente inclui o AVD, vai para 2.5, tá? Então, é importante ter espaço aí na máquina de vocês. Ele vai instalar dentro da pasta Android, Android Studio. Vou deixar instalação padrão, e agora ele vai extrair aí no disco local para fazer a instalação. Eu vou dar um pause aqui na gravação só para não ficar muito longa, e aí quando tiver alguma informação relevante eu retomo aqui e passo para vocês. Bom, terminou a instalação, você vai aqui em Next, e se eu der um Finish ele já vai abrir o nosso Android Studio. Essa primeira abertura, a criação do primeiro projeto, geralmente ela é mais lenta, né, porque depende de algumas configurações, instalações, né? Mas a partir das próximas utilizações, a ferramenta tende a ficar um pouco mais rápida. Então, ele já abriu aqui, né? Projetos, plugins. Ele traz aqui um help, né? Se vocês quiserem aprender mais sobre a ferramenta, tem alguns demonstrativos, né? Algumas dicas do dia, tem alguma documentação. E aqui em projetos, como eu já tinha feito um projeto teste antes da instalação, né? Daí eu desinstalei, instalei novamente, ele já localizou que eu já tinha um projeto, né? No caso vocês, se for a primeira instalação, vai estar em branco aqui, a gente vai em novo projeto. O Android é um sistema operacional que roda em dispositivos móveis, pode ser telefones, tablets, dispositivos vestíveis, né? Smartwatch, né? TVs, né? Algumas TVs já rodam o sistema Android, então, se você vai desenvolver uma aplicação para TV, também tem essa plataforma disponível, ou até se você for desenvolver um aplicativo para rodar em automóveis, né? Esses multimídia de automóveis. Então, os dispositivos móveis aqui não são só celulares, né? São tablets, dispositivos vestíveis, TVs e automotivos. Como o maior nicho ainda é smartphone, a gente vem aqui em fone e tablet, e o Android já oferece alguns templates, né? Com alguns layouts previamente criados, né? Com mapa, com botões, com mais de uma tela, com mais de uma tela, né? Mas nós vamos usar aqui o projeto mais básico, né? Não o vazio, mas o que já tenha uma atividade. Que é o nosso Basic Activity, ok? Next.
Vou dar o nome aqui do meu projeto, aula 01. A gente até tinha feito um rapidinho aí na última aula, né? Esse exemplo nós vamos repetir agora de forma mais focada. O nome do pacote. Aqui, pessoal, é interessante que o caminho ou o nome do pacote seja um caminho único, tá? Ele já vem com um exemplo aqui, com ponto exemplo, né? Mas é importante vocês mudarem, porque se vocês forem publicar a aplicação de vocês no Play Store, esse caminho ele não pode, ele tem que ser único, tá? Então, aqui no caso, eu vou pôr um domínio. Caso vocês tenham um domínio, vocês podem usar o domínio que vocês têm, ou senão vocês podem inventar um domínio, né? Eu vou pôr aqui br.opet.app, né? Então, vou criar uma aplicação dentro do domínio da OPET. Aqui ele vai dizer onde que é o local que vai salvar, né? O nosso workspace, né? Se a gente estivesse utilizando o Eclipse. E a linguagem, né? A gente pode escolher a linguagem Kotlin ou Java. Vamos escolher a linguagem Java por conta da bagagem que vocês já têm em orientação a objetos, em desenvolvimento Java, né? Porque a gente vai utilizar a bagagem aí. Aqui mínimo SDK é para qual sistema operacional, né? Para qual versão do Android que a gente vai desenvolver a nossa aplicação, tá? Então, a gente pode desenvolver a partir do Android 4, né, até a última versão aqui, a versão 12. Tem até um preview aqui da versão 12, né? Obviamente que se vocês escolherem uma versão muito nova, vocês vão ter possibilidade de usar alguns recursos mais novos do sistema operacional, porém vocês podem ter problema se essa aplicação estiver rodando num dispositivo com versão do Android mais antiga, tá? Então, aqui como é para fins didáticos, eu vou escolher a versão 10. Né? A versão 10 já atinge aí 8% dos dispositivos. Né? Então, 8% dos dispositivos Android já estão rodando a versão 10. Né? Se vocês pegarem a versão 8, por exemplo, já atinge 80% do dispositivos, né? E cada uma das versões aí, ao longo do tempo, vai aumentando e diminuindo os dispositivos que tem essa versão. Então, eu vou escolher aqui a versão 10 do Android, API 29, e vou dar um Finish. Ok, o projeto foi criado. Né? Ele demora um pouquinho para carregar, né? Para fazer toda a criação, tá? Fazer o carregamento. Como eu falei, o primeiro carregamento ele é mais lento, né? Ele está fazendo o carregamento aí, a criação das pastas, dos pacotes, tudo que é necessário para a aplicação. Vou dar um pause aqui enquanto ele termina de carregar. Primeira compilação, né? A criação do primeiro projeto ele é lento, né? Porque ele vai fazendo alguns downloads aqui. Então, não se assustem, tá? Se demorar aí uns 4, 5 minutos, né? Dependendo da velocidade da internet, do processamento da máquina de vocês, né? Cria o projeto, sai, vai tomar um cafezinho e depois volta, tá? Então, aqui vocês vão observar aqui que o Gradle está fazendo alguns builds, né? Algumas sincronizações e download, né? Tem algumas tarefas aqui rodando em background, tá? Bom, finalmente finalizou aqui, né? Criou o projeto, criou a estrutura aqui de pastas do projeto e ele diz aqui, a daemon started successfully, né? Então, foi criado, foi configurado. Tem aqui dicas do dia, né? Que a gente pode fechar. Tem uma estrutura de pastas que eu vou falar para vocês, explicar o significado de cada uma, né? A importância de cada uma
mais para frente, mas nessa primeira aula aqui, a intenção é fazer a instalação, configuração do Android e do emulador, né? Da mesma maneira que quando a gente desenvolvia para web, a gente precisava ter aí um servidor web, um Wildfly, né, do JBoss, e aí a gente fazia a nossa aplicação rodar em cima desse servidor. Aqui segue de forma semelhante, então nós vamos precisar ter aqui um dispositivo onde a gente vai exportar, né, ou fazer o deploy da nossa aplicação dentro do nosso dispositivo. Então aqui em cima na ferramenta tem aqui um ícone de um celular e ele chama-se AVD Manager. Então aqui no AVD Manager a gente pode criar dispositivos. Eu já tenho um criado aqui, o Pixel 4 29, a gente vai criar, eu vou criar ele de novo, vou até excluir esse aqui, para mostrar para vocês como que a gente vai criar, tá? Então, quando vocês abrirem, vai estar sem nenhum criado. Vocês vêm aqui, criar novo dispositivo virtual. E aqui também, né? Podem escolher diferentes dispositivos. Eu quero desenvolver para um multimídia de um carro, para um tablet, para um relógio, para uma TV. Né? No caso, a gente vai desenvolver para um telefone. E aqui vocês podem escolher diferentes tipos de dispositivo, configurações, tamanho de tela, resolução e densidade de pixel, né? Então vamos pegar aqui deixa eu ver, vamos pegar um Pixel 4 aqui. Tela de 5.7 polegadas, resolução 1080 por 2280, 440 dpi, né? Next. Aqui ele vai nos solicitar qual é o sistema operacional que esse dispositivo virtual vai estar rodando. Né? Vejam que o Android sugere algumas versões, né? Então tem aqui algumas versões do Android a partir do 7, né? Então a partir do 7 pode escolher a versão 7, 8, 9, 10. Né? Eu já instalei a versão 10, mas a gente poderia instalar uma versão diferente, tá? Como eu já tinha instalado, aqui não vai aparecer para fazer download, né? Mas se vocês fossem pegar, digamos, a versão 11, ele vai fazer download aqui de 1 GB do sistema operacional que vai rodar no dispositivo emulado, tá? Eu vou cancelar, porque eu já fiz esse download aqui, né? Da versão do Android 10, versão 10. Né? Então, é só selecionar download e next, next, finish. Né? Como que você quer que o dispositivo tenha orientação padrão? Vou deixar aqui tudo configuração padrão e dou um finish. Então, ele criou aqui, eu posso ter vários dispositivos, né? Então, depois eu posso fazer a minha aplicação subir em um ou em outro, posso alternar qual é o dispositivo que eu estou fazendo ele rodar, e esse meu dispositivo está ocupando aí 500 MB no meu disco, tá? Uhum. Beleza, então está aqui o nosso dispositivo, né? E a gente pode lançar uma ação aqui, posso apagar ele, duplicar, restartar, né? Ou só dar o play aqui, ó, lançar esse emulador. Então, esse lançamento, né? Ele vai criar o dispositivo virtual, como se fosse um dispositivo físico, e vai startar o Android dentro dele, tá? Da mesma forma aqui, ó, da mesma forma que o primeiro projeto demora, a primeira inicialização do meu dispositivo virtual também é um pouquinho demorada, né? Então vai aparecer aqui o nosso dispositivo, né? Está iniciando, como se fosse um dispositivo real mesmo, né?
Vamos aguardar ele instalar. É importante frisar, né, pessoal, que o que é emulado aqui é o dispositivo, o hardware, né? O sistema operacional que está rodando dentro desse dispositivo emulado é o sistema operacional Android mesmo, né? Não é uma emulação, é o próprio sistema operacional. Com as mesmas características, mesmo load, configurações. Está iniciando. Beleza, iniciou, né? Então, todas as operações que a gente faz com o dedo no nosso celular, aqui a gente faz com o mouse, né? A gente pode baixar aqui as configurações, habilitar a rede, ver a questão de memória, né? Ir na Google Play, abrir um navegador. Então, tudo que a gente vai fazer aqui é como se a gente estivesse num dispositivo real, né? Ó, na primeira vez ele vai pedir para vocês aceitar. Se vocês forem baixar algum aplicativo, né, também vai ter que usar uma credencial da Google aí, né? Pode usar a credencial de vocês. Por enquanto eu vou dizer que não, porque a gente só vai fazer um teste, tá? Né? Ó, mas eu tenho aqui como se fosse um dispositivo, né? Estou trabalhando num dispositivo normal, né? Então, consigo navegar, abrir sites, aplicações, como se fosse um dispositivo comum. Então, ele funciona como se fosse um celular comum, né? Tem aqui os botões para fechar a aplicação, ir para a tela inicial, voltar, né? Então, posso arrastar para cima, fechar. E aqui do lado direito, né, a gente tem mais algumas configurações, né? Eu posso ver como que a minha aplicação vai ficar se ele estiver deitado, se ele estiver em pé, né? E além disso, a gente pode fazer alguns testes, né? Quero ver se o meu celular tiver com, digamos, a bateria, sei lá, 5%. Como que a minha aplicação se comporta se ele tiver com a bateria terminando, se ele tiver só com pouco sinal, né? Só com 3G ou 2G, né? Então aqui a gente pode fazer algumas configurações para ver como que a nossa aplicação vai se comportar quando os recursos de processamento, memória, bateria, rede, forem alterados, né? Então, claro que é uma simulação, mas é para a gente ver se a nossa aplicação, como que ela se comporta, né? Como que ele afeta a aplicação se tiver configurações diferentes, né? Bom, então vamos lá, né? Vou só minimizar aqui o meu simulador. Posso até fechar esse AVD Manager, né? Uma forma da gente startar o AVD Manager é entrar aqui e dar o play, ou quando a gente compila a nossa aplicação, ele já vai fazer esse carregamento, tá? Então, nossa aplicação tem alguma estrutura de pastas, né? Essa pasta Manifest que tem um arquivo chamado Android Manifest XML, né? Como se fosse o arquivo de configuração inicial para a nossa aplicação poder ser executada. Então, aqui vocês vão observar uma linguagem XML, tá? Não sei se vocês já têm familiaridade com XML, né? Então, é uma linguagem baseada em tags, onde a gente coloca aí algumas configurações, né? Jogos, aplicações, geralmente possuem aí um arquivo de inicialização no formato XML, né? A própria nota fiscal eletrônica também envia e recebe dados para a Receita através de
arquivos XML. Então, aqui a gente vai conseguir visualizar, por exemplo, o nome da nossa aplicação, né? Aula 1, e mais algumas outras configurações que a gente vai ver aí ao longo das aulas, né? Mas é importante observar que tem uma atividade já, né? Uma activity, que é a nossa main activity, que é esse arquivo principal que ele abriu aqui, ó, .java. Então, esse arquivo .java, esse main activity, ele já utiliza um conceito aqui de herança, então ele estende um app compact activity e herda alguns métodos que vão ser reescritos e outros que a gente vai poder reescrever aí para que a nossa aplicação funcione, né? Então, a gente vai ter aqui essa pasta manifest, essa pasta Java, onde a gente tem o nosso pacote que a gente criou, BR com o Pet App, e como eu peguei um projeto não em branco, né? Ele tem mais de uma... ele tem uma activity e tem 2 fragmentos aqui, né? Fragmento 1 e fragmento 2. A gente não vai entrar agora nesses detalhes, né? Mas nas próximas aulas aí a gente vai explorar um pouquinho mais. E aqui embaixo a gente tem uma pasta chamada res, de resource, onde nós conseguimos ver o layout, né? O layout ele também é escrito em XML. A gente tem aqui um main activity, que é um arquivo XML. Eu vou abrir ele aqui para mostrar para vocês. Ele é um pouquinho lento também para abrir a primeira vez, porque ele está renderizando aí as configurações da tela. Abriu, né? Então, main activity, apesar de ser um arquivo XML, ele mostra, né, o que essa minha tela possui, né? Então, é uma tela que possui aqui alguns elementos, né? Já possui um botão, né? Ela foi criada já com um botão, com alguns elementos que a gente pode clicar, né? O Android Studio, ele traz essa visualização aqui em cima, ó. Design e Blueprint. Blueprint é como se fosse a planta baixa, né? A planta que indica o tamanho e os objetos que a gente tem visual aqui, né? Aqui vocês podem escolher para mostrar só o design, né? Não precisa ver a planta baixa. E aí a gente consegue acessar os elementos. Por exemplo, esse elemento aqui, né? É um botão. A gente pode selecionar o botão, selecionar os elementos e navegar, né? Podemos aqui inserir botões de inserção de textos, radio button, checkbox, image button, ó. Escolher diferentes layouts para a nossa aplicação, em linha, né, em coluna, em grid, né, em grade. Então, tem vários elementos aqui que a gente pode inserir na nossa aplicação. E para cada um dos elementos nós temos deixa eu até tirar minha cara daqui. Nós temos diferentes atributos, tá? Então, tudo é configurável. Alinhamento, cor, tamanho, visível, não visível, fundo. Então, olha só, tem uma infinidade, ó. Só para esse retângulo aqui, ó, olha a quantidade de atributos que a gente pode manipular. Claro que a gente não vai explorar tudo isso aqui, né, é só um overview geral, vocês vão ir explorando aqui conforme entenderem necessário, tá? Tem largura, altura, fundo, ID do elemento, né, ó, da toolbar, pop-up. E a gente também tem aqui uma árvore dos componentes que compõem a nossa aplicação. Para não ficar longa a aula, vamos aqui no nosso main activity. Nós temos um método, depois eu vou falar sobre os estados, né, da criação da aplicação, no start, no pause, no resume, no stop e no destroy, tá? Eu vou mostrar para vocês aí cada uma dessas operações que a gente pode fazer uma configuração.
Eu vou tentar dar um play aqui, rodar a minha aplicação. Vamos ver se nessa primeira instalação padrão do Android, ele já vai rodar aí sem nenhum erro. Vamos aguardar. Vou dar um pause. Aqui, pessoal, é aquele segundo momento, né? Vocês vão dar o play, principalmente na primeira execução, e aí pode sair, tomar um café, ir no banheiro, né? Porque ele vai demorar um tempinho aí até fazer todos os builds, compilar e jogar aí esse .dex, né? Esse código que vai ser interpretado pela máquina virtual do Android para dentro, né? Ele vai gerar um APK e vai fazer o deploy desse APK, vai instalar esse APK lá dentro do sistema operacional Android, dentro do nosso emulador. Então, ele demora um pouquinho mesmo, tá? Ainda não startou. Eu vou dar um pause aqui para o vídeo não ficar muito longo. Deixa eu achar o pause aqui na gravação. Até que não demorou muito. Então, tá aqui, ó, ele vai aparecer que não teve nenhum erro, né? E vai abrir o nosso simulador e vai iniciar a nossa aplicação. Então, essa aplicação padrão que a gente criou, né? Ela tem aqui um first fragment e um botão next, que vai para uma segunda tela e um preview. Então, é uma aplicação simples, que só vai e vem, né? Já padrão. E aqui embaixo no Run, a gente consegue ver o console do que está acontecendo, tá? Então, por exemplo, a gente poderia pôr um log, para verificar a criação. Então, esse método onCreate, ele é criado quando a aplicação é startada, tá? Então, aqui a gente poderia fazer um log. Então, log.i, né? Então, dentro desse pacote Android útil, esse log.i, que é uma informação, a gente pode fazer, é como se fosse um printf, né? Um system out println, só que não vai imprimir lá na aplicação, vai imprimir aqui no nosso console. Então, aqui a gente pode colocar, indicar onde que a gente está, né? Na main activity. E aí, o que a gente quer logar? Ah, eu quero logar, entrei nesse método onCreate. Aqui, falta um ponto e vírgula, ok? Então, ele vai pedir para a gente importar a biblioteca aqui, né? Dlog, e o que eu colocar aqui depois da vírgula, ele vai logar aqui na nossa aplicação, tá? Então, eu vou limpar o log e vou abrir aqui o nosso emulador, por exemplo, e vou clicar no botão Home, né? Ó, quando eu cliquei no Home, ele já está fazendo algumas operações, né? Eu vou retomar a minha aplicação. Ó, retomei a minha aplicação, não apareceu nada, né? Porque esse onCreate é quando a aplicação é criada. Então, se eu vier aqui e fechar a minha aplicação e abrir ela novamente, deixa eu executar ela, não, dar o play aqui novamente. Vou dar um stop e vou dar um play de novo na nossa aplicação. Aí.
Então, veja, ele recriou a aplicação. Se a gente dá uma olhadinha no log aqui embaixo, é para ele ter escrito o nosso log. Aqui, ó. Entrei nesse método onCreate. Então, essa main activity é a atividade principal, né? E ela, quando cria a aplicação, executa o que está aqui dentro, tá? A gente não vai entrar muito agora em detalhes, né? Mas depois a gente vai ver que a partir dela a gente pode visualizar ou seguir para outros caminhos, tá ok? Então, essa primeira aula, essa primeira atividade era a instalação, configuração do Java Android Studio e da ferramenta e a criação do primeiro projeto, tá? Então, a ideia é que vocês façam isso no equipamento de vocês e aí, se tiverem algum problema, alguma coisa, durante a aula aí a gente pode esclarecer ou ajudá-los pontualmente. Tá ok, pessoal? Então, era isso para a primeira aula, né? Então, nos vemos aí na próxima. Até mais.